Então, na aula de história de hoje, como eu já falei para vocês, a gente na aula passada a gente aí falou sobre os povos indígenas e hoje a gente vai estar falando aí sobre os povos africanos, que até 1530 aproximadamente, a principal atividade econômica dos portugueses no Brasil foi a extração do pau-brasil, que a gente estudou na aula passada, e ela foi feita com mão de obra indígena. Então, eram os indígenas que estavam sendo aí escravizados. E nesse período, os portugueses eles decidiram iniciar a colonização do território com o cultivo de cana-de-açúcar e a produção do açúcar que era vendido para a Europa. E essa atividade açucareira, ela tornou-se muito lucrativa e os colonizadores buscaram aí ampliar a produção. Então, ampliando a produção, os indígenas eles já estavam aí cansados, já estavam fugindo para o interior e eles estavam aí em busca de novas pessoas aí para estar trabalhando. Foi quando aí eles começaram a trazer os povos africanos para o Brasil. E para isso era preciso dispor de mais trabalhadores nas lavouras, aí da cana-de-açúcar e nos engenhos, e eles passaram a usar a mão de obra escravizada trazida de diferentes regiões da África. E esses homens e mulheres possuíam línguas, religiões, habilidades e costumes diversos. Então, só para dar uma lembradinha aí a vocês, que os povos africanos eles não migraram para o Brasil por vontade própria. Eles foram trazidos à força para servir com a mão de obra nas lavouras e outros tipos de trabalho. Então, vamos estar dando uma olhadinha aqui. A gente está falando aí sobre a formação do povo brasileiro. A gente deixa o bate-papo de lado. Vamos ver se ele aparece aqui. Bora lá, amor. Isso. Então, nós estamos falando aqui sobre a formação do povo brasileiro. Nós vimos aqui que o povo brasileiro ele é caracterizado pela miscigenação, ou seja, pela mistura entre vários povos. Então, índios, africanos, europeus, tá? E a diversidade étnica da população brasileira é o resultado de pelo menos 500 anos de história. Então, tudo começou lá em 1500, mais de 500 anos de história, melhor dizendo. E, basicamente, os grupos que são os indígenas, os povos nativos, os brancos, sobretudo os portugueses, e os negros, aí são os africanos escravizados. São formados por eles, por os indígenas, africanos e os europeus. A história conta que o povo brasileiro foi formado a partir da mistura de grupos étnicos e que o Brasil aí, ele é um país com grande miscigenação. E tudo começou lá no século XVI com a chegada dos brancos. Com a colonização iniciou-se aí a mistura de sangue, branco com índio, branco com negro, negro com índio. E os povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, nós já sabemos que eles moravam aqui, já viviam aqui no território brasileiro. Mas que eles foram trazidos depois, os negros, e misturados aqui com os portugueses que chegaram, né? Nós sabemos que tinha já os índios, já moravam aqui. Chegaram os portugueses, que começaram a tomar conta do território ali, que era dos índios, que era dos indígenas, começaram a tomar conta ali e depois começaram a trazer os africanos, trazendo eles aí de forma escravizada. E da África para o Brasil. Então, vamos estar falando aqui agora sobre o povo africano, que sofreram a migração involuntária, ou seja, vieram à força, não vieram pela própria vontade deles. Foram capturados e trazidos para o Brasil. Vieram aí com a travessia do Oceano Atlântico em direção ao território brasileiro e que era uma viagem aí longa e difícil para eles. A alimentação era muito pobre em nutrientes, eles acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu destino, aqui ao Brasil.
As doenças ali dentro daqueles navios, eles se contaminavam, tá? Eles acabavam se contaminando rapidamente. Os sobreviventes, aqueles que sobreviviam a essa viagem, quando eles chegavam aqui, chegavam fracos na hora do desembarque. Eles se tornavam escravos geralmente e eram separados de seus parentes e amigos. Então, não ficava ali a família junta, reunida. Então, por exemplo, se tinha ali um casal com um filho, eles eram separados. O homem ia trabalhar em uma fazenda, a mulher ia para outra e o filho para outra. Acabava ali tendo essa separação, infelizmente, esse sofrimento todo que ocorria. Então, os povos africanos, eles sofreram muito com essa trazida aqui para o Brasil. E eles não eram só escravos, não foram escravizados só no Brasil, não. Eles foram escravizados também em outros países. Então, os povos africanos, eles sempre foram escravizados. E eles foram trazidos para o Brasil aí nos navios negreiros. Isso aí causava bastante sofrimento para essas pessoas, principalmente na hora da separação. E era muito difícil para eles, por quê? Porque as condições de higiene no navio eram péssimas, as viagens eram longas, a alimentação era muito pobre em vitaminas, minerais, nutrientes. E eles não vieram por força de vontade, eles foram trazidos à força. E muitos africanos, aí nessa separação, eles acabavam criando laços de amizade, ainda dentro dos navios. Já começava essa separação aí, desde a hora que eles entravam nos navios. Eles já eram separados das suas famílias, muitas vezes já separados na hora que eles eram capturados eram capturados lá no seu país de origem. Então, eu tenho aqui o que vocês veem nessa pintura. Então, o que é que vocês conseguem ver nessa pintura aqui? Que lugar ele está retratando e como eram as condições de viagem nos navios negreiros. Então, a gente vê aqui nessa pintura o navio negreiro, negros no porão do navio, que é uma gravura aí foi realizada de 1821 a 1825. E o Brasil ele foi a última nação das Américas a abolir a escravidão. Então, nós temos aqui o fundo do porão do navio negreiro, aqui 35, né? 25. Esse lugar que retrata já que a escravidão deles, já começa daqui essa escravidão, eles sendo trazidos aí de forma ilegal, sem condições de higiene, todo mundo junto, todo mundo ali agrupado dentro desse navio. As condições eram péssimas de higiene, então quem estava com vontade de fazer suas necessidades, infelizmente, faziam ali. Eram misturados homens, mulheres, crianças. As pessoas, então, desconhecidas também ali haviam sido escravizadas. Então, nós temos aqui pessoas escravizadas, pessoas, porque eles também são pessoas, são gente, embora muitas aí ignorem isso, tem, infelizmente, aí essa ignorância de muita gente que dizer aí que o negro não é gente, e é gente sim, é gente como a gente, tem sangue nas veias, corre aí o sangue, trabalha, é homem, é mulher, são todos filhos de Deus. Então, são gente sim, não é nenhum animal, tá? Como muitos falam aí, que infelizmente isso dói no coração da gente, e o pessoal dizer que eles não são gente sim, tá? Então, para muitos africanos, aí a dor física provocada pelo desconforto da viagem não era o maior problema, porque aqui era um desconforto, dormiam na tábua, aqui alguns pegavam redes, pegavam alguns aí lugares para estar dormindo, mas eles dormiam aí mesmo no chão do navio, no casco do navio. Eles eram aí com as condições de viagem péssimas, péssimas de higiene, péssimas de alimentação, de nutrientes, muitos chegavam doentes. E, infelizmente, aqueles que adoeciam e morriam na viagem, eles eram jogados ao mar.
Então, muitas vezes ali as pessoas não sabiam ali que seus parentes tinham chegado ou se não tinham chegado no destino de viagem, se ou se tinham sido deixados no meio do caminho porque eles tinham morrido. E ao chegar no Brasil, os africanos eles eram escravizados e vendidos aos senhores de engenho, e outras pessoas aí começaram a procurar mão de obra escrava. O tráfico aí do escravo foi permitido durante tantos anos porque ele dava lucro. Então, eles eram aí vendidos e davam muito lucro. Quanto mais jovem, tem aí algumas coisas que eles, alguns requisitos que eles tinham aí para estar comprando esses escravos. Muitas atividades econômicas dependiam do trabalho escravo e dava lucro a eles. Por quê? Porque não era pago aos escravos. Então, todo o dinheiro ali, tudo aquilo ali que eles faziam, aquele trabalho, infelizmente, dava lucro ao senhor de engenho. Eles não recebiam nada por isso, a não ser péssimas condições ali, como a senzala, para eles ficarem, a alimentação, que também era de péssima aí essa alimentação. E o trabalho feito pelos africanos escravizados produziu riqueza por um longo tempo aí na nossa história. Então, eles foram escravizados, produziram riqueza aí na nossa história, principalmente para a sociedade açucareira no Brasil colonial, onde tiveram aí essa riqueza toda, começaram a enriquecer e assim como os indígenas, era comum os negros também se revoltarem contra as condições de escravos. Então, os indígenas começaram a fugir, foram para o interior do Brasil, tanto que eles estão aí, a maioria da parte do nosso Brasil, eles estão, a maioria aí na região norte, centro-oeste. Temos aqui na região nordeste ainda, nós temos, mas é bem escasso os indígenas, onde eles foram mais para a região interior, foram mais para o interior do nosso país. Os negros também desobedeciam às ordens, depois começaram a se desobedecer, a se rebelarem, receberam aí muitos castigos, eles fugiam, organizavam comunidades, que eram chamadas de quilombos. Então, nós temos aí uma história muito longa, muito rica aí, dos povos africanos que foram aí escravizados. E para aqueles que pensam que escravos só eram os negros, fiquem sabendo que brancos também eram escravizados, tá? Não eram só os negros, não. E aí existe aí ainda muitos casos aí escondidos, porque a escravidão aí é proibido por lei, mas infelizmente nós ainda temos aí a escravidão em alguns pontos aí do mundo, não só do Brasil, mas que é proibido e que dá prisão, tá, gente? E ainda hoje no interior e no litoral do Brasil, comunidades, vilas e bairros que se originaram aí dos antigos quilombos, e eles moravam nessas comunidades e os descendentes deles permaneceram e são conhecidos como os quilombolas. Então, nós temos aí uma vasta história sobre eles. E na sociedade açucareira, eu tenho aqui o exemplo para vocês de três engenhos aqui. O engenho aqui em Pernambuco, de Caricé, em Pernambuco também, e de Piracicaba, em São Paulo. Principalmente São Paulo, que foi aí um berço aí do açúcar, depois eles começaram aí no café. E quando começou no café, com o passar do tempo, já mudou a história, que depois é que a gente vai estar contando essa outra parte da história, que onde foram deixando o açúcar e foi começando o café. Então, essa história aí do café eu vou estar deixando para vocês mais um pouquinho adiante para a próxima história, para vocês não estarem aí com todas essas informações num dia só. Porque agora, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Vou estar mostrando aqui para vocês, no portal, lá na plataforma, melhor dizendo, na plataforma do nosso Sistema Farias Brito, nós temos uma atividade interativa que vocês irão fazer depois da aula, tá? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês
essa atividade. Então, o que você sabe sobre os povos africanos? Então, como é que você faz? Você vai pegar, vai abrir a guia aí, vai abrir a sua internet, vai colocar Sistema Farias Brito. Em seguida, você vai colocar aí acesso às plataformas, aí plataforma de conteúdo. E você vai estar colocando, vai estar pesquisando, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Você vai estar pesquisando e ele vai dar aqui o que você sabe sobre os povos indígenas. Lembrando que o meu, como é diferente de vocês, então eu vou colocar aqui no meu índice de conteúdo, tá? De vocês já é outro índice. Vocês vão para a história e vocês vai estar lá do 4º ano. Só tem assunto do 4º ano para vocês lá, tá? E você pode estar digitando aqui em buscar o que você sabe sobre os povos indígenas. Então, você vai estar digitando aqui e vai aparecer isso aqui para vocês estarem assistindo e fazendo essa atividade interativa, tá? Aperta no play, ouve o que ele tem a dizer, vai ter o som, então você vai estar fazendo essa atividade, tá? Então, você vai verificar seus conhecimentos sobre alguns povos africanos, onde você terá que ler com atenção as questões e assinala a alternativa certa. Então, isso você vai estar fazendo aí na sua plataforma, assim, do seu link, tá? Então, é uma atividade interativa, onde você vai estar aprendendo mais aí sobre os povos indígenas, tá? Clique em iniciar e tem aqui a pergunta com a resposta ao lado, tá bom? Mas agora, nós vamos para a nossa atividade. Então, pega aí seu livro, senta aí direitinho, pega seu livro, seu lápis e sua borracha, que agora a gente vai começar aqui a explicação da atividade. Beleza?